era de um jeito, hoje você está de outro e daqui a 15 anos você vai estar de outro. Talvez a ciência vai te ajudar aí com botox, alguma coisa, para que a sua cara não transforme muito e você segure algumas rugas. Mas elas vêm, é natural que venham. As transformações do nosso corpo, elas acontecem. A gente vai perdendo massa muscular, a gente vai perdendo cabelo, né? A gente vai dando um jeito. Mas o tempo passa, as coisas acontecem, tudo transforma, a nossa vida se transforma. E há uma mutação, há uma transformação de fato na nossa vida. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque transformação é algo que sempre acontece, sempre vai acontecer. Só que nós, quando se trata de transformação, de mudança, nos incomoda, porque no nosso natural a gente quer que as coisas mantenham meio que lineares. Se sai um pouco do nosso conforto, da nossa realidade, daquilo que a gente estava acostumado, já gera em nós um desconforto, algo ruim. E isso é o que nós vamos trazer hoje, porque a transformação ela é necessária independente do estágio da vida que eu estou. Transformação, metamorfose, mudança de pensamento, mudança de ideia, é normal e saudável que elas aconteçam. É saudável. Se a gente estagna em alguma dessas áreas, é porque não está fluindo legal. Então, nós precisamos entender e viver essa transformação na nossa vida. E eu li aqui a vida de um homem que foi transformado. Como a gente costuma dizer, da água para o vinho. Não é assim que fala? Nossa, você transformou da água para o vinho. Então, a transformação, quando ela acontece também, ela é visível, ela é notória. Quando há uma transformação na sua vida, as pessoas falam, nossa, você mudou. Talvez você corte o seu cabelo, você cortou o cabelo. Talvez você emagreceu ou engordou, nossa, você emagreceu, você está mais chuchundinha. Mas transformações, elas são visíveis, e transformações interiores também são visíveis, porque a nossa transformação começa de dentro para fora. Então, quando não há uma transformação daquilo que nós éramos para aquilo que nós estamos hoje, as pessoas percebem, principalmente aqueles que estão mais perto de nós, eles veem uma transformação em nós, eles veem que você mudou, eles veem que a sua forma de falar mudou, a sua forma de se expressar mudou. Você era estressado, agora você está um pouco mais equilibrado. Você era ansioso, agora você está um pouco mais, tranquilo. Você era. Então sempre assim, sempre quando se trata de transformação, a gente estava de um estado e passamos para um outro estado. Nós estávamos em uma condição e nós passamos para uma outra condição. Isso é normal e é necessário que seja assim. Na vida do apóstolo Paulo, a quem a Bíblia aqui está chamando de Saulo, porque esse era o nome dele, depois de algum processo na vida dele que ele muda de nome, o nome dele ele é conhecido mais por Paulo do que por Saulo, não quero entrar nessa questão, mas aqui Saulo, ele tem um encontro com Jesus, e esse encontro faz com que ele mude, que ele transforme da água para o vinho, e é sobre ele que nós vamos ver, porque ele é um homem muito importante na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 livros no Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi um grande evangelista. O apóstolo Paulo foi um grande plantador de igrejas. Talvez alguns versículos que você conhece da Bíblia foram escritos pelo apóstolo Paulo. Talvez algumas histórias que você conheça da Bíblia, alguns livros que você goste na Bíblia, seja do apóstolo Paulo, seja uma epístola, uma carta que ele escreveu. Foi um homem muito importante que consolidou o evangelho da forma como nós o conhecemos hoje, que lutou, que brigou, que sofreu pelo evangelho, para que nós hoje tivéssemos acesso, nós gentios, que não somos judeus. Ele foi o que levou a palavra de Deus para aqueles que não eram judeus, porque até então isso não tinha acontecido. Então esse homem chamado Paulo, agora Saulo, era um homem de suma importância, e a mudança, a transformação na vida dele reflete muito a nossa também. E nós vamos ver aqui quem era esse Saulo. Ele mesmo se apresenta dizendo que eu sou judeu. Ele era judeu, ele era natural de uma cidade chamada Tarso, por isso Saulo de Tarso.
E Tarso era uma cidade muito rica, muito próspera. Tarso era uma cidade em que era uma região comercial muito próspera e também culturalmente era um lugar muito bom. Então, Saulo nasce nesse lugar próspero. Saulo nasce num lugar onde a cultura era legal, era bacana. Saulo também teve uma religião, foi ensinado pelos seus pais numa religião rígida, rigorosa, intelectual também, importante e rica. Então era uma religião que era rica em conhecimento. Eles levavam seus filhos a conhecer muito bem a Torá, a palavra de Deus. Então Saulo passa por esse processo de um crescimento, de viver uma vida que era rica não só financeiramente, mas também era rica em conhecimento. Tanto é que ele não falava só sua própria língua, ele falava o grego, que era a língua que todo mundo falava, mas também dentro de casa ele falava o aramaico, o judá, que é a língua dos judeus ali, e também falava o latim. Era um homem culto, Saulo. Saulo era um homem muito bem instruído, muito inteligente, e nós vemos isso no decorrer da sua história na Bíblia. Saulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre, um grande doutor da lei, fazia parte do Supremo Tribunal dos Judeus, que era o Sinédrio. Era um lugar onde os intelectuais sentavam para estudar, fazer perguntas acerca da lei de Moisés, eram zelosos acerca da lei e matavam e judiavam e prendiam aqueles que eram contra aquela lei ou que andavam fora, eram os juízes. Se alguém que era judeu saía um pouquinho fora, era chamado uma comissão do Sinédrio para julgar. E Saulo, vendo aquilo aos pés do seu mestre, falava: eu quero ser como ele, quando eu me tornar, quando for possível. E na sua maioridade, Saulo já se torna membro do Sinédrio. Saulo já se torna membro daquele lugar. E ele se assenta entre os melhores, os estudiosos. Eu estou falando tudo isso, querido. Parece aula de teologia, mas nós vivemos a Bíblia e nós precisamos entender a vida dessas pessoas. Porque às vezes a gente passa assim por eles e não aprofundamos muito. Para entender a transformação que Deus fez nesse homem, é importante a gente entender o passado dele. Para entender a transformação que Deus fez na minha vida, é importante olhar a minha história. Para entender a transformação que Deus fez na sua vida, é importante olhar a sua história. É importante olhar quem você era. É importante olhar aquilo que você fazia ou deixava de fazer. É importante. Então na vida do apóstolo Paulo não é diferente. Nós olhamos para a vida dele, vemos como ele é, como ele era, e aí ele chega no ápice da sua vida, que era se tornar membro de um lugar onde os maiores pensadores dos judeus estavam, que era o Sinédrio. Ele se torna juiz. É como um juiz que vai lá para o STF e começa a julgar tudo. Então ele estava mais ou menos nesse caminho e ele estava muito orgulhoso por fazer parte disso. Pois bem, algo agora acontece. Estava tudo muito bem, tudo muito bom. O Saulo agora já tinha passado por esse processo todo na sua vida de crescimento, e estava no auge da sua vida, estava nos melhores anos da sua história. Chegou onde ele queria chegar, estudou para isso. Mas começa um rebuliço em Jerusalém. Atos capítulo 2. É o dia que nós conhecemos como o dia de Pentecostes. E quem não conhece essa história? É o dia onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus. E aqueles homens saem pela rua falando em línguas e levando a palavra do Senhor sobre todo aquele lugar. E era um dia que Jerusalém estava muito movimentada. E muita gente naquele momento é impactado com aquele poder e começa a ver aquela ação de Deus naquele lugar. Pessoas começam a chorar, pessoas começam a se converter, pessoas querem se batizar. E aí o Sinédrio é chamado, apóstolo
Saulo, até então, também é chamado e começa a ver aquela bagunça toda. E começa a ver que negócio é esse. Que seita é essa que está se levantando aqui em Jerusalém? Porque eles já sabiam de Jesus, inclusive. Mas eles achavam que com a morte de Jesus acabaria aquela seita. Mas aí eles são surpreendidos por Pentecostes. E aí o apóstolo Saulo, Saulo até então, vou me segurar aqui para não falar o apóstolo Paulo. Saulo até então é surpreendido com aquilo e começa a ver todo aquele rebuliço. E aí o povo, o Sinédrio é chamado, como eu já disse, e eles começam depois a prender os discípulos de Jesus. Lá em Atos capítulo 5 eles mandam prender os apóstolos e colocam eles na prisão pública. Porém, lá em Atos 5 nós vemos que eles não ficam na prisão pública por muito tempo. Por quê? Porque em Atos 5, verso 19 diz que de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levou os discípulos para fora. Olha com que Paulo estava lidando. Saulo estava lidando. Estava lidando com algo que ia fugir do seu controle. Normalmente, homens poderosos como esse não gostam que nada fuja do controle. Eles querem tudo aqui. Então ele coloca o povo na prisão. Daqui a pouco o povo está fora da prisão. E a prisão está trancada. E daqui a pouco esses homens estão na rua de novo. E aí eles chamam esses homens. E aí é só o que diz a palavra de Deus em Atos 5, 29. Isso aqui é só para a gente contextualizar. Que diz que respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vos matastes, suspendendo no madeiro. Deus com sua destra o levou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas palavras, nós também e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedeceram. Ou seja, os apóstolos são presos, são soltos e ainda confrontam aquela elite. Para que eles fizeram isso? Cutucaram Saulo com a vara curta. Cutucaram a onça com a vara curta. Logo no verso 33 diz que, ouvindo eles isso, eles quem? Os do Sinédrio. Inclusive o apóstolo Saulo aqui. Ouvindo eles isso, enfureceram e queriam matá-los. Aí começa a nossa história. Começa não, continua. Mas aí entra onde eu quero voltar lá para o capítulo 9. O que acontece, meu irmão? O Saulo agora, tremendamente enfurecido, tremendamente chateado. E aí eles ouvem essa palavra confrontante. O que eles fazem? Eles chamam Gamaliel, que é aquele mestre dele, e Gamaliel diz algo muito lindo, talvez inspirado por Deus. Ele diz no verso 39, se é de Deus, vocês não vão poder contra essas pessoas. Se não for de Deus, esses homens fracassarão. E aí eles soltam os discípulos de Jesus, os apóstolos, mas não acaba aí. Por mais que o mestre dos mestres, que era Gamaliel, tinha dito, se for de Deus vai prosperar, se não for de Deus isso vai morrer, o apóstolo Saulo não se dá por satisfeito. Ele se enfurece. Ele continua com o seu coração maquinando mal. O apóstolo Paulo diz sobre ele mesmo, em Atos 26, 10, diz o seguinte: havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Quando matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando muitas vezes todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Isso o apóstolo Paulo falando dele mesmo, agora como apóstolo.
Mas olha, esse homem tinha a mão manchada de sangue. Esse homem tinha no seu currículo a má índole de fazer com que as pessoas abandonassem a sua fé. Ele era aquele que massacrava os cristãos. Ele é aquele que colocava os cristãos na prisão. Meu irmão, está aí Saulo diante de nós. Está aí esse homem que ao mesmo tempo é muito culto, muito inteligente, mas também era um homem mau, um homem ruim, um homem que era tão zeloso por aquilo que ele acreditava, tão obstinado por aquilo que ele acreditava, que ele estava disposto a matar. E ele vai fazer isso, ele está para fazer isso. Aí diz que no texto que nós lemos, eu não vou fugir dele, tá bom? No texto que nós lemos de Atos 9, ele diz o seguinte, que ele pede cartas para ir a Damasco. Por que ele vai a Damasco? Porque lá em Damasco tinham muitos fugitivos, cristãos fugitivos de Jerusalém, que partiram para Damasco para fugir de ser morto. E ele anda 16 quilômetros a cavalo, junto com a sua tropa, ou pequena tropa, ou seus homens ali, para ir atacar Damasco, ir nos lugares onde os cristãos se reuniam, pegar todo esse povo, levar para Jerusalém para ser julgado, preso e quem sabe morto. Era isso que estava na cabeça dele, de tanta raiva, estava com ranço dos cristãos, e ele estava obstinado a fazer isso, ele estava obstinado a matar, ele estava obstinado a prender. Porém, entretanto, diz a palavra de Deus, de repente, eu acho massa quando a Bíblia diz de repente, é porque alguma coisa miraculosa vai acontecer. Quando a Bíblia diz de repente, e aí a Bíblia disse de repente, o apóstolo Paulo vivencia algo que ele nunca imaginou. De repente, uma grande luz, um resplendor de luz do céu veio. E ele caiu por terra e ouviu a voz do que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando o apóstolo Paulo fala isso no capítulo 26, verso 14, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir aos aguilhões. Dá uma complementada nisso. Então o Senhor fala para ele, por que me persegues? E dura coisa resistir aos aguilhões. Rapidamente aqui, só para a gente entender o que isso quer dizer, olha um pouquinho para a sua vida, para você entender a vida do apóstolo Paulo, agora Saulo. Quando você, ou você que está vindo à igreja por agora, quando você começa a se abrir para Jesus, são correntes que você vai se desprendendo, são aguilhões que você vai deixando. O apóstolo Paulo, ele foi testemunha da morte de Estevão, o primeiro grande mártir que nós conhecemos. E aí ele vê, não só ele morrendo, mas ele vê o rosto daquele homem contemplando Jesus. Ele também vê os cristãos sendo presos e sendo libertos por anjos. E nisso tudo, penso eu, assim como na sua conversão, na minha, a gente fica, meu Deus, não, o que está acontecendo? Isso não é natural. Não é natural que uma pessoa morra, que esses cristãos morram. Eu falo para ele que ele vai perder a vida dele, mas mesmo assim ele mantém firme na sua decisão. Que povo é esse? Que fé é essa? Você acha que Saulo não ficava com isso na cabeça? Então naquilo os seus aguilhões, e talvez isso também aumentava a sua ira de não, eu não posso aceitar essa verdade, eu vou lutar contra. E assim acontece com as nossas vidas também. Às vezes o Senhor está te mostrando algo, seja antes da sua conversão, porque é assim que acontece conosco. A gente fica na luta se vai à frente ou não, se vai aceitar Jesus ou não, se vai na igreja ou não, se vai ouvir essa palavra mesmo. Parece que foi para mim. Não é assim que a gente fica? Essa palavra acho que foi para mim. Mas talvez não, talvez é coisa da minha cabeça. E é o Espírito Santo trabalhando na nossa conversão.
É o Espírito Santo também trabalhando para nos mudar em alguma coisa após conversão. Porque o processo, como eu disse, de transformação, ele continua. E é assim que Deus vai fazendo, é assim que Deus fez com Saulo. Os seus aguilhões foram quebrados e ele mesmo assim resistiu, até o ponto que Jesus coloca ele por terra. Até o ponto que Jesus confronta ele nos seus caminhos. Confronta ele nas suas decisões. No decorrer da nossa vida, querido, o Senhor em algum momento vai nos parar. O Senhor vai confrontar os nossos caminhos. O Senhor vai confrontar as nossas decisões. O Senhor vai nos derrubar, vai nos colocar por terra. Não tem o termo, você caiu do cavalo? Pois é. Não sei se começou aqui, mas o apóstolo Paulo cai do cavalo, Saulo cai do cavalo, vai por terra. E naquele momento não vai por terra só o seu corpo, vai por terra o seu orgulho, vai por terra a sua sabedoria toda que nós vimos. Vai por terra todo aquilo que ele achava que era certo, a sua religiosidade cai por terra. Quando Jesus confronta os nossos caminhos, querido, nós precisamos nos render. E nós devemos nos render. Quando Jesus para a nossa comitiva, quando Jesus estaciona e confronta os nossos caminhos, nós precisamos simplesmente aceitar. Simplesmente nos render. Porque para que haja uma transformação na nossa vida, não tem como não passarmos por esse processo da humilhação. Talvez aquele desejo aquela raiva que você tinha de alguém, aquele ranço que você tinha de alguém, vai ter que passar pelo perdão. Por quê? Porque agora o que acontece na vida do apóstolo Paulo e o que acontece na nossa vida é o poder do evangelho fluindo na vida daquele homem. É o poder do evangelho acontecendo na vida daquele homem. Porque lá em Romanos 1,16 ele mesmo declara: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, naquele momento a soberania de Deus faz com que ele se rende. O poder do evangelho faz com que ele se rende. Eu não sei se você já se rendeu ao poder do evangelho lá para a sua conversão, mas nós precisamos render a nossa vida ao poder do evangelho todos os dias. Renda a sua vida ao poder do evangelho nas suas decisões. Renda a sua vida ao poder do evangelho nos seus negócios. Renda a sua vida no poder do evangelho nas suas emoções. E tudo na sua vida, na nossa vida, o poder do evangelho precisa funcionar. Porque um dia nós declaramos que aceitamos esse poder sobre a nossa vida, que é Jesus, mas conforme o tempo vai passando, parece que esse poder não existe mais. Parece que se enfraqueceu. Mas o poder de Deus, do evangelho, das boas novas, continua sendo o mesmo. O que muda é a nossa reação a esse poder. Quando o apóstolo Paulo é confrontado nos seus caminhos, no seu poder, ele se prostra. E no mesmo momento ele diz: Senhor, quem és Senhor? E esse Senhor é com S maiúsculo, ele reconhecendo a soberania de Deus. E aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Quando o poder do evangelho nos alcança, querido, nós nos rendemos ao Senhor. Nós somos confrontados sim nos nossos caminhos, todos os dias. Há uma transformação diária em nós. O processo de transformação na sua vida acabou? Porque na minha não. Eu creio que na sua também não. O processo de transformação do poder do evangelho, ele continua na nossa vida até o dia que Jesus vier nos buscar, ou que você for. Porque é assim que funciona. A gente acha que já chegou num patamar que está tudo ok, mas o poder transformador do evangelho continua e deve continuar nas nossas vidas. Ele deve continuar, não tem como nós permanecermos os mesmos, com as mesmas chatices, com o mesmo orgulho, com a mesma ignorância, com o mesmo mimimi, não tem como. Porque o poder do evangelho, se de fato ele é poderoso, sem ser redundante, mas se de fato ele é poderoso, há sim transformação, há sim cura, há sim restauração na nossa vida. Amém, igreja?
nós nos prendemos muito, nós nos esquecemos do poder que há em Jesus, do poder que há no Evangelho, nós nos esquecemos desse poder. Nós achamos que é só o poder do Evangelho para a salvação, mas não. O poder do Evangelho continua agindo na nossa vida todos os dias. Na segunda-feira, amanhã, o poder do Evangelho pode mudar algo na sua vida, no seu ser, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Deixe o poder do Evangelho fluir na sua vida, através de você também. Nós vamos ver isso na vida do apóstolo Paulo, mas enquanto é isso, por enquanto é isso. O poder do Evangelho, querido, quando vem, o poder transformador do Evangelho que nos leva à constância, quando vem, nos leva a depender do Senhor. O apóstolo Paulo, aquele que tudo sabia, que tinha o controle, tinha todos os relatórios de todo mundo, para onde ia, para onde o outro não ia, quem estava entrando em Jerusalém, quem estava saindo, quem estava falando contra a Bíblia, a Torá da época, quem estava indo contra a lei, quem estava infringindo a lei, ele sabia de tudo, ele via tudo, ele tinha informantes sobre tudo, penso eu, porque agora ele se vê no chão, no pó, com a boca no pó. E não só isso, ele se vê também cego. Na verdade ele nem se vê, né? Ele abre os olhos e está tudo escuro. E agora aquele homem que tudo via, diz a palavra de Deus, no versículo 8, que as pessoas, quando Jesus fala para ele, agora você vai para Damasco. Como que eu vou cego? Porque um cego, ele não consegue, só depois de muito tempo, para conseguir andar sozinho, mesmo assim precisa da ajuda de uma muleta, precisa da ajuda de um cão-guia, precisa da ajuda de alguém. Agora aquele homem que era autodependente, totalmente independente, melhor dizendo, não precisava de ninguém, era dono de si, tem que dar o braço a torcer aqui, para que o outro enfie o braço e conduza ele, ou seja, ele se torna dependente. Quando o poder do Evangelho entra na nossa vida, não tem como mais nós sermos donos de nós mesmos, não tem como mais nós sermos independentes, nós nos tornamos dependentes de Deus e também dos nossos irmãos, porque ele pega de um lado, pega do outro, cego. Imagine você, quando acaba a energia na sua casa, é horrível, você fica abrindo seu olho para ver se você consegue enxergar alguma coisa, nada, tudo escuro, breu, tateando. Mas quando chega alguém com a lanterna, aí você consegue enxergar melhor e você confia e vai. Quando o poder do Evangelho nos alcança, querido, nós nos tornamos dependentes. Nós seguramos na mão de Deus. Não tem quando você diz assim, como que está a sua vida, querido? Ah, está só por Deus. Está só Jesus na causa. Glória a Deus. Que bom. Porque Ele é a solução. Porque é segurando na mão dEle que as coisas dão certo. Que é segurando nas mãos do Senhor. Quando nós estamos só por Deus, aí é que está tudo bem. Porque quando nós estamos nos achando, é porque o poder do Evangelho ainda não nos impactou. Mas quando nós estamos só Jesus na causa, é porque é só Ele mesmo. Nós somos dependentes dEle mesmo. É nele que todas as coisas funcionam, é nele que tudo se transforma, é nele que nós somos transformados, é dele que recebemos tudo que precisamos. Como eu disse domingo passado, a melhor parte é estar com ele. Aquele homem que se achava, agora ele é dependente. Ele é dependente daqueles que o serviam. Ele é dependente até de desconhecidos, irmãos desconhecidos. Às vezes na nossa vida cristã vai chegar um irmão do seu lado que você não conhece e vai abençoar a sua vida com uma oração, com uma palavra, com um gesto de amor, uma oferta, vai abençoar a sua vida de alguma forma. Alguém que vai entregar uma palavra de Deus para você, vai abençoar você de alguma forma. Assim foi com o apóstolo Paulo agora. Então ele tem esse encontro com o Senhor, ele é impactado, e a palavra de Deus diz que ele ficou 3 dias sem ver
mas também ficou 3 dias sem comer, também ficou 3 dias sem beber. Aquilo era um impacto tão grande na vida dele, que leva ele a depender somente do Senhor, ficando esses 3 dias sem alimento e em oração. A palavra de Deus diz que ele orava, diz através da revelação que ele traz para Ananias, lá no verso 10, o discípulo do Senhor chamado Ananias o Senhor fala com ele a respeito de Saulo de Tarso, e fala que nessa visão que o Senhor, nessa voz, nesse momento que o Senhor fala, nessa visão que ele tem, ele vê ele orando, buscando ao Senhor. Então, olha a transformação desse homem que dependia somente dele, agora ele está sem comer, sem beber, totalmente dependente do Senhor, em jejum, em oração. Quando o trem aperta na nossa vida, nós devemos sim buscar o Senhor em jejum e oração, mas isso deve ser uma constante, não só quando o trem aperta, porque essa devoção ao Senhor, esse momento de entrega, de oração, mostra que o poder do Evangelho o alcançou. O jejum é para se esvaziar de você mesmo. Naqueles 3 dias, Saulo estava deixando de ser Saulo, o perseguidor, estava indo para o ralo, ele estava se esvaziando. 3 dias ele se limpando de quem ele era, fazendo uma análise da vida de quem ele era. 3 dias ele se esvaziando totalmente da sua antiga forma. Quantos de nós, queridos, temos fome por tanta coisa, mas não temos fome de Deus, não temos fome da presença de Deus, a ponto de tirar um tempo de jejum e falar assim: eu estou aqui, consagrando ao Senhor, porque eu preciso me esvaziar. Jejum é para isso, é para se esvaziar de você mesmo, para você estar mais sensível ao Senhor. Isso mostra, querido, que ele foi impactado pelo poder de Deus naquele primeiro dia. O que me gera um ponto de interrogação na cabeça é o que acontece conosco, porque o poder de Deus é o mesmo na vida do apóstolo Paulo, e é o mesmo que opera na igreja hoje, em 2021. Mas o que acontece conosco? Muitas vezes parece que esse poder já não funciona mais. Parece que esse poder não nos impacta mais, nos envergonha mais a gente. Esse poder do Evangelho não nos constrange mais, não gera mais temor no nosso coração. É o mesmo Evangelho, é o mesmo poder. O problema está no coração que recebe. Quando o poder do Evangelho, querido, vem, nós nos tornamos dependentes. Quando o poder do Evangelho vem para nos transformar, os nossos olhos são abertos. E é o que acontece com o apóstolo Paulo no verso 17. Então Ananias é levado lá para ter esse encontro com o apóstolo Paulo, com Saulo. E a palavra de Deus diz que Ananias impõe as mãos sobre Saulo, o apóstolo Paulo, e ele se esvaziando de si mesmo. Agora, o que acontece? No verso 17, ele fica cheio, seja cheio do Espírito Santo, diz aqui a palavra de Deus. Então Ananias entrou na casa, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, te confrontou no caminho, por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver, levantou-se e foi batizado. O poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho tirou aquele homem que era perseguidor, que passou por um processo de se esvaziar de si mesmo. Agora ele, antes de enxergar, ele é cheio, ele é impactado com o poder do Espírito Santo, e aí sim ele volta a ver. Então ele volta a ver depois de ser cheio. Então agora ele começa a andar sendo cheio do Espírito Santo, não andando mais cheio de si mesmo, mas andando cheio do Espírito, não vendo as coisas sobre a sua ótica humana, mas olhando as coisas pela ótica de Deus,
totalmente inebriado, totalmente conduzido, totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Foi assim que o apóstolo Paulo foi constante na sua vida, em todo o seu ministério, até a sua morte. Nós não vemos o apóstolo Paulo deixando o evangelho em nenhum momento. Nós vemos o apóstolo Paulo lutando pelo evangelho, defendendo o evangelho, porque aquele poder tinha impactado a vida dele, e ele não podia deixar. Quando o poder do evangelho nos impacta, nós não abandonamos Jesus. Quando o poder do evangelho muda a nossa história, a gente pode até dar uns escorregão, mas a gente levanta de novo, porque o poder do evangelho nos levanta de novo. É assim, meu irmão. É nesse poder, nessa visão, nesse olhar de alguém que é cheio do Espírito Santo. É assim que nós precisamos andar, porque da mesma forma, perdão pelo grito, da mesma forma como o apóstolo Paulo foi impactado com esse poder, nós também somos, nós também precisamos, nós também desejamos. Num ano de consolidação, de crescimento, de constância, sem o poder do evangelho não tem como. Não adianta a gente tentar com a nossa própria força. O domínio próprio não nasce de você. O amor não flui naturalmente de você. O perdão, muito menos. A alegria de você mesmo, a paz, procede de você mesmo, nasce de você. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, que são fruto do Espírito. Isso só flui, querido, em quem é cheio do Espírito. Essa é a evidência de quem é cheio do Espírito. Pois foi o próprio apóstolo Paulo quem nos cita esse fruto do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo, querido? Quem é cheio do Espírito Santo ama. Quem é cheio do Espírito Santo tem fé. Quem é cheio do Espírito Santo tem domínio próprio. Quem é cheio do Espírito Santo olha a vida por essa ótica de alguém que é cheio do Espírito Santo. Ele volta a ver agora, não mais cego, mas ele volta a ver imediatamente, cheio do Espírito Santo. Depois disso, ele é batizado. Isso é prova da conversão do apóstolo Paulo, porque ele se rende ao batismo imediatamente. E ele é batizado, e o sinal do batismo é que ele começa a fazer parte da igreja. O batismo é para isso, para nós pertencemos a um lugar. O batismo não nos salva, o batismo faz com que nós pertencemos a um lugar. E o apóstolo Paulo começou a pertencer à igreja de Deus. Ele não ficou naquela dúvida, será que eu estou preparado para o batismo? Será que eu não estou? O poder do evangelho alcançou, que dúvida é essa? Se o poder do evangelho me alcança, que dúvida eu tenho de batizar ou não? Eu simplesmente me rendo. Eu quero, que dia que é? Foi assim comigo, pelo menos. Queria saber logo quando era o batismo. Não queria fazer profissão de fé porque eu tinha vergonha, mas batizar eu queria. Quando o poder do evangelho nos impacta, querido, nós vamos pela causa de Cristo. E nós vemos essa crescente. Eu vou voltar aqui rapidamente no verso 1. Que diz que Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote, versículo 2, e pediu cartas às sinagogas, a fim que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os levasse presos a Jerusalém. Verso 20, e logo nas sinagogas, agora Saulo, pregava que Jesus era filho de Deus. 20 versículos depois, o impacto que aquele homem teve na sua vida, e ele diz o seguinte: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus. Por que ele fala isso? Porque ele teve esse poder na vida dele, e aí ele quis levar esse poder, porque por mais que ele passasse vergonha, você Saulo, será que é mesmo? Será que ele está aqui disfarçado, dizendo que converteu, mas no final do culto vai matar todo mundo? Gerou isso, claro que gerou.
um perseguidor e agora se torna parte. Sabe que ele é um infiltrado? Mas ele testemunhava. Eu vejo que o povo começa a crer nele, a acreditar nele, porque via o poder do evangelho fluindo através da vida dele. Vocês entendem isso? O poder do evangelho fluindo através da vida daquele homem. Então ele não ficou retido, ele já quis proclamar aquelas boas novas, ele quis evangelizar, ele quis levar a palavra do Senhor, ele quis falar de Jesus na sinagoga, e todos que ouviram estavam espantados e diziam, no verso 21, não é este em quem Jerusalém perseguia os que invocavam este nome para que veio aqui para os levar presos, os chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Com a sua vida, ele provava que Cristo era Senhor. Com as suas ações, com as suas palavras, ele provava que Cristo era Deus, que Cristo era quem é. O ontem, hoje, o será eternamente. Ou seja, o poder do evangelho o tocou. O poder do evangelho fez com que ele se esvaziasse. O poder do evangelho muda a sua visão. O poder do evangelho enche a sua vida. O poder do evangelho faz com que ele proclame o poder do evangelho para outras pessoas. É isso, quando o poder do evangelho vem sobre as nossas vidas, eles confundem aqueles que nos conheciam. É ele mesmo? É a Cris mesmo? É o Davi mesmo? É a Cássia mesmo? É o Júnior mesmo? O que está acontecendo? O poder do evangelho contra o testemunho da sua vida, querido, ninguém pode debater. É mudança, é real. Quando o poder do evangelho vem, ele nos transforma. E conversão sem transformação não existe. Se você se converteu, se você vai se converter a Jesus, a transformação é normal, é constante e é necessária para as nossas vidas. Amém, igreja? Para encerrar, abra por favor aí para mim 1 Timóteo 1, verso 12. 1 Timóteo 1, verso 12. Eu dou graças ao que tem me confortado. Quem? A Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele era grato pelo que o Senhor tinha feito por ele. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora nós entendemos isso. Por que ele está falando isso? Que ele é o principal dos pecadores, que ele matava, porque ele prendia, porque tinha sangue nas suas mãos. Assim é conosco. Eu sou o principal, mas por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra, a glória para todos sempre. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por quem Ele é? Aleluia. Obrigado porque a sua misericórdia nos alcançou, Pai. Obrigado porque o teu amor é sobre nós. E o Senhor não conta os nossos pecados. O Senhor nos salva, nos liberta. Obrigado pela tua misericórdia, meu Deus. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós somos pobres, cegos e nus. Nós necessitamos do teu amor, da tua graça. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus no seu lugar. Ministério de louvor aqui, se vocês conseguirem. Só quero terminar dizendo algumas coisas para você, meu irmão. Diante de tudo isso, quando o poder do Evangelho nos alcança, a transformação do Evangelho na nossa vida gera constância. Quando o poder do Evangelho nos alcança,
há uma transformação que gera constância. Vocês entendem isso, igreja? Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17 é um texto que nós usamos no discipulado, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo há novos começos, querido. Em Cristo é possível continuar a dar um reset e reiniciar o processo na nossa vida. Se você caiu, se você errou, se você quer Jesus na sua vida, em Cristo nós podemos ter uma transformação de fato. Não importa como as pessoas te consideram hoje, ou por causa do seu passado, se é isso ou se é aquilo, quem você era, não importa, meu irmão. Nenhum pecado pode anular a graça de Deus na nossa vida. Nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Nunca é tarde demais para se render a esse processo de transformação que o Evangelho nos